Olá, bom dia. Tá aí na hora do café, né? E esse café é um café muito especial, porque é quando o Diário da Mãe em Construção encontrou a força de uma mãe. E desse encontro surgiram aí várias ideias e uma delas é esse café. Bom, primeiro, deixa eu me apresentar, né? Para quem aí não me conhece, meu nome é Nívia. Como eu disse ali, eu sou geóloga, mas também educadora parental, e eu sou idealizadora de um projeto chamado Diário da Mãe em Construção. Bom, as meninas aqui, elas estão chegando. Deixa eu chamá-las aqui para a gente poder participar junto. Vamos chamar a Lu, vou chamar aqui também a Miriam, para a gente ir. Opa, eu acho que eu não estou chamando, né? Ah, agora que eu chamei, eu me confundi aqui. Vamos chamar aqui a Ana Paula. Isto. Aí a Ana Paula já chegou, já está com a gente. A Ana Paula é a responsável por um dos projetos dela, é o Força de Mamãe. E quando o Diário da Mãe em Construção encontrou a força de uma mãe, eles se apaixonaram, não é isso, Ana Paula? Bom, a Lu está falando Então, que está sem som. Melhorou o som, Lu? Travou um pouco. Acho que a internet. Vamos esperar um pouquinho aqui. Bom, parece que deu uma travadinha, isso acontece. Bom dia, bom dia. Lu. Tudo Agora bem? tudo. Agora fiquei com som, tava sem som pra mim. Não tava escutando você falar. Ah, mas agora tá tudo bem, né? Então tá Agora bom. Isso ok. acontece, né? Como a Ana Paula tá chegando, e agora eu vou chamar Agora aqui a deu Miriam, né? Ixi. isso. Agora deu certo. Ah, bom, muito bem. Eu não estou conseguindo chamar a Miriam aqui. Fala que eu não tenho mais pedidos. Será que vocês conseguem Pede aí? pra, pede pra Miriam te chamar. Ô, Miriam, então me chame, por favor. Bom, eu estava Aí a Miriam me pede. apresentando aqui, tomando um cafezinho, né? Porque é hora de tomar um cafezinho com as mães em construções, não é isso? Para algumas café da manhã, igual estava conversando ontem, né? Para algumas café da tarde, para outras café da noite. E eu estava contando um pouco sobre mim e a minha história, né? Para uma chimarrão aí, ó. É A chimarrão? Lu é no chimarrão. Ah, É, a Lu é no chimarrão. Ah, a Lu não larga. A eu Miriam estava não contando um conseguiu? pouco a história, né, Ana Paula, que quando o diário de uma mãe encontrou a força de uma mãe, foi uma atração instantânea, né? Foi. E não teve jeito, né? A gente buscou, está buscando ainda trazer novas formas de aproximar e de juntar forças, e uma delas é a gente proporcionar esse cafezinho aí com uma boa prosa nas sextas-feiras de manhã. É, exatamente. É uma delícia, né?
A gente ter esse espaço. Na verdade, eu tô aqui, gente, é que eu tô mandando aqui, enviando convite para uma galera para poder aqui participar desse cafezinho aqui de manhã com a gente. Ô, Enfim. Miriam, vi que a Miriam está aí. Ô, Pede para Miriam, pede participar pra aqui, Miriam, que a por favor. gente. Isso. Eu não consegui te chamar aqui, pede para participar conosco. Para mim aqui nem aparece esse. Você vai lá na câmera, Mi, e pede. A câmera, ela já pede para você. Ela vai fazer um pedido para a Nívia. Isso. Eu acho que Oh, deu tempo. delícia. Seja bem-vinda, Miriam. Chegou. Analfabeta, sabe? A Ana já sabe, eu sou meio analfabeta de computador, essas coisas. Nada. Eu sou meio É nada. antiga. Não tem nada de antiga aí. Não tem nada, nada. Tudo bem, meninas? Tudo bem. E você? Tudo certo. Tudo bem. E então, Tô com meu café, graças a Deus. Hoje eu tô então de como eu estava falando, né, os projetos se encontraram, porque, na verdade, né, o projeto Diário da Mãe em Construção é uma possibilidade das mães contarem as suas histórias através das cartas, né? E eu estava pensando hoje de manhã, né, que o fato das mães terem essa oportunidade e escreverem a própria história e olharem para a própria história de uma forma muito despretensiosa, mas, por outro lado, muito gostosa, elas acabam descobrindo a força de uma mãe, não é mesmo, Ana Paula? Exatamente. É isso mesmo. Eu acho que, estou chamando o pessoal aqui, eu acho que é bem isso, sabe? Eu acho que é tão especial, porque dentro do Força, né, esse encontro que a gente faz no Força de Mamãe, né, Miriam, Lu, a gente olha, a gente tem esse carinho das mães poderem olhar para a história que precisam viver, sabe? Que está sendo ali proporcionado para elas viverem. É que a gente conversa muito com mães atípicas, também tem mães que não são atípicas, que são típicas também, né, neurotípicas, mas assim, a gente costuma chamar essa atenção, porque muitas vezes a gente está achando que a nossa maternidade está tão desconstruída, porque não está sendo dentro daquele sonho que a gente super quis e achou, né? Aquela margarina toda, né? A gente brinca um pouquinho, mas eu acho que é muito dentro, assim, poxa, essa é a sua maternidade, né? Essa é a sua história. E como é que você vai contar essa história, né? Como é que você quer viver? Porque muitas vezes, a gente até conversou um pouquinho ontem, né, Nívia? A gente percebe que as mães querem tanto viver o maternário e acham que o maternário é uma condição. E não é essa condição, né? O maternário, ele é aquilo que você está buscando viver, aquilo que é o seu filho, é a sua família, é o seu bem ali, né? É o seu desejo de viver aquela história, aquela maternidade, né? Seja ela uma maternidade, eu aprendi muito aqui, né, como mãe atípica, a entender, eu sou mãe atípica e tenho minha filha também atípica, mas assim, entender como viver essa maternidade me fez assim, poxa, eu preciso realmente entender que essa é a minha história. Esse é o contato com que eu vou viver, né? Qual é a maternidade que eu vou construir? E como é que eu estou vivendo tudo isso? Então, assim, isso veio assim de uma forma muito especial. E aí foi construído Força de uma Mãe, porque eu queria muito que as mães também se conectassem com a sua história, com a sua vida. E a gente aprende a entender com o tempo.
Não tem problema nenhum se ainda também não entendi como é que vive essa maternidade. Mas o importante é saber como é que você quer viver essa maternidade, né? Então, assim, por isso que o tema aqui hoje é até essa Ih, maternidade com tá tudo. pifando aí E o seu. aí, o meu tá pifando? É, Travou. O meu eu acho tá que é a tua travando? internet. Eu também acho que a minha internet tá meio ruim mesmo aqui, porque choveu aqui a noite inteira. Mas eu Aqui acho que é muito também. isso. Então, eu vou deixar vocês então falarem mais, porque senão eu acabo falando a live inteira. E é o assunto que, né, Miriam, a gente quase não gosta. É E um sabe, assunto que você estava falando, eu estava pensando que às vezes a gente é levado num turbilhão de coisas assim tão intensas, né? Que não dá para parar para pensar. A gente vai sendo levado e a gente vai fazendo o que pode. Então, aquela mãe isso, idealizada, a gente tem que largar a mão, porque não cabe, não serve, né? Não tem como. exato. Então a Não gente tem como. não tem como. Então a gente tem que descobrir ou viver. Acho que é nem descobrir, é ir vivendo conforme as coisas vão aparecendo, do jeito que a gente Vivendo. puder. Por isso que cada uma é uma, né? Então, toda essa história de mãe típica, eu acho que toda mãe é atípica. Toda mãe é atípica. E todo filho é diferente. Nenhuma Isso. mãe é igual a outra, nenhum filho é igual a outro, com problema, sem problema, né? Eu acho que cada um é um e cada história é uma. Cada uma Perfeito. Cada constrói sua história é uma. história. Por isso que eu não gosto Cada desses livros. Eu não gosto de livrinho de autoajuda. Eu não gosto, porque tenta botar tudo numa forminha, né? E aí fica assim, ai, mas eu não sou assim, eu não consigo isso com meu filho. E as mães sofrem, sofrem, sofrem. Não sabe por quê. Ué, porque aquilo não serve para ela, ué. Quando a gente vai comprar uma roupa, a gente quer entrar no tamanho 42, a gente é tamanho 44. Como é que faz? Vai sofrer porque o 42 não serve? Né? Na verdade, elas querem buscar uma perfeição, né, que nunca tem, na verdade, né? Que cabe no E livro, né? No escritinho. Que a vida inscrito, não é assim. mas na prática, na teoria é uma coisa, mas na prática é totalmente diferente, né? E é É. isso que a gente tem que levar. Fazer com que elas percebam a própria história delas, a própria realidade em que elas estão hoje e vivam o hoje, né? Porque é um processo diário, é um dia depois do outro que a gente vai viver, que a É, gente vai. da forma que puder. E você sabe que eu acho que é assim, né? Quando a gente, eu acho que essa é a grande chave, né? Que quando, que nem, por exemplo, no Força de uma Mãe, a gente, no final, passa ali um processo, a mãe vivendo ali a sua história, reconhecendo a sua história. E aí acho que é por isso esse encontro, né, Nívia, é tão precioso do diário com a mãe em construção, porque quando a gente, eu fiz essa experiência com a mim, que quando a gente, como a Lu trouxe, é o dia a dia, a gente não percebe quem nós estamos nos transformando nesse dia a dia. E aí, Momento, momento. quando Minuto a minuto. exatamente. E quando a gente escreve ali uma cartinha muito assim sobre a nossa história e que a gente se depara ali, depois a gente lê a nossa história, aí você fala assim, caraca, eu me tornei isso. Verdade. Eu vivi isso. É uma coisa assim impressionante. Né, assim, impressionante. Eu fiz essa experiência porque no Força de Mamãe a gente no final conta a nossa história, né? A gente aprende ali, a gente traz um exercício ali, uma dinâmica da pessoa escrever a história dela. E eu fui mostrar para Nívia, porque na apostila eu faço lá a minha história, né? Como é que eu escrevo a minha história hoje. E aí eu fui mostrar para a Nívia, falei assim, olha minha carta aqui, né? Sem querer eu fiz uma carta. E eu fiquei emocionadíssima ao ler minha carta. Eu escrevi a minha carta, mas eu não tinha parado para ler minha carta. Eu parei, eu li minha carta só para fazer uma correção, uma concordância ali, alguma coisinha, e do jeito que eu sei também, né?
não é super profissional. Mas quando eu li minha carta com a Nívia ali, que eu fui mostrar para ela, que eu dou a carta para o outro ler, mas aí a Nívia falou assim, não, lê você sua carta. Ah, gente, aí eu me derramei. E eu acho que é isso. Eu acho que falta a gente ter esse contato com a nossa história, né? Que é isso que a gente traz no Força da Mãe. Esse contato com a sua história da maternidade. Porque quando você lê a sua história, quando você reconhece a sua história, você percebe que você não precisa olhar para o lado. Para a maternidade perfeita. Porque, na verdade, o que você está construindo está muito dentro, está muito maior Mesmo. do que você jamais pensou Imaginou. que poderia estar construindo. Exatamente. Exatamente. E aí acontece esse processo que eu acho lindo assim no Força de uma Mãe, quando a mãe fala, uau, eu vivi isso. Né, que a gente fala muito ali no Força, né, a mulher que você se tornou após a maternidade. Porque a maternidade, ela vem um papel acrescentar ali na sua vida para você conhecer a mulher incrível que você é. E muitas vezes, por a gente não aceitar quem nós estamos nos tornando com a maternidade, a gente fica olhando para o outro. Aí a gente acha que a maternidade, a gente até conversou um pouquinho ontem, eu e a Nívia, a gente falou assim, parece que a maternidade, ela só é incrível e especial quando a gente tem lá um parto humanizado, quando a gente consegue introduzir a comida naquela coisa mais incrível do mundo, que é os seus pratos orgânicos, né? Até eu brinquei ontem com a Nívia, eu falei assim, parece que vem as frutas e os legumes batizados no orgânico, né? De uma forma, de uma terra abençoada, feita com um monte de coisa. Parece que a gente só é uma boa mãe dentro desse padrão. E não é. É olhar para a sua maternidade e ver o que você está construindo, né? Aí eu falo, aí a mãe olha para essas coisas e olha que ela vai lá na feira com o dinheiro que tem, pegar os legumes que dá, fazer do jeito que vai, da primeira papinha, ou então, né, nós atípicas, que o filho nem começa com a introdução alimentar, porque não dá, e aí fica aquele pesadelo. E aí a gente vai se sentindo a pior mãe do mundo. Aí a culpa vem, como a Lu colocou, né? A culpa a gente transfere para a perfeição, achando que tudo tem que ser naquele contexto. E Posso é dar um isso. Eu porém acho que aí não tem disso que esse... você está falando? Pode, claro. Você está Né? falando que tudo que é de fora é mais difícil. E a tua proposta com Força de uma Mãe é olhar para dentro. As qualidades que cada uma tem e com a capacidade que a gente tem. Que é isso aí. Quando você escreve lá a tua história, de repente você olha e fala assim, nossa, eu sou capaz de tudo isso, né? Então tá, pronto. O resto tudo é perfumaria. Bom, que nem na hora que ela faz. Fala. Na hora que ela está escrevendo, ela não presta atenção, né? Ela não olha para ela só está escrevendo. Mas na hora que a Nívia conseguiu fazer com que ela parasse e olhasse para ela, olhasse para a realidade, quando ela se botou naquele momento ali, prestando atenção nos detalhes, ela conseguiu perceber quantas coisas ela fez, né? Quanta realidade a maternidade ela trouxe para ela. Quantas coisas, ela dizia, onde eu cheguei, olha tudo que eu consegui construir. Que no dia a dia a gente... Pela correria, pela rotina, a gente não presta atenção. Isso a mesmo. gente não percebe, a gente não vê, a gente não vive o agora. A gente vive o que passou, a gente vive lá na frente e deixa de prestar atenção no momento presente que a gente está vivendo. Né? E quando a gente conseguiu trazer ela para esse momento presente, ela conseguiu olhar, olha o que eu fiz. Né? E isso é muito lindo. E é isso que a gente tenta trazer, né? E fazer com que as mães, mesmo na correria, consigam perceber isso. Fala, Nívia. Vamos deixar você falar, senão a gente vai ter que criar um sinal. Plaquinha. Bom, eu acho que é por isso que teve essa conexão instantânea, né, do Diário da Mãe com a Força de uma Mãe, né?
Porque o Diário da Mãe, ela tem esse mesmo objetivo, né? Esse propósito da gente sair do automático, né? E dar uma olhadinha. Porque o que acontece, na verdade, né? A gente vai vivendo o dia a dia e as demandas são demais. E a cada dia vão aparecendo novas demandas. E a gente acaba que entra nesse fluxo louco e não se permite parar para olhar. E quando se permite parar para olhar, e aí eu peço a licença para até citar o exemplo aí da Ana Paula, às vezes ela parou para olhar com um objetivo que foi, por exemplo, criar o curso dela e inspirar outras mães. Mas quando ela, comigo, teve a oportunidade de efetivamente parar para olhar a história dela, para dentro dela, sem esse outro objetivo também que era tão nobre, que ela estava trabalhando, olha como foi essa transformação, né? Então, o Diário da Mãe, eu costumo falar que a gente aprende, a gente estuda tanta coisa, né? A gente estuda para poder ser... Vamos trazer aqui para a nossa realidade. A gente estuda para ser geóloga, para ser gastrônoma, para ser assistente social, para ser psicóloga. Quanto tempo a gente estudou para isso? Muito. E o quanto a gente se dedica conscientemente para ser mãe, apesar de dar muita fala de que a mãe é um dos papéis fundamentais, principais que eu tenho, né? Então, eu considero esses momentos um momento de construção da minha maternidade, é um momento que conscientemente eu paro para estudar e olhar para a minha maternidade, né? E eu faço isso escrevendo minhas cartas, né? Porque no projeto a gente escreve cartas, a gente pede para a mãe ler a própria carta. Tem esse que a Ana Paula acabou de falar, esse momento de você ler sua própria carta, como que é transformador, né? E também depois que está no blog, a leitura ela fica mais inclusiva e mais emocionante. E tem esse momento da partilha, né? Tem esse momento da partilha que é você aprender com as histórias das outras mães. Isso. Então, a gente estava conversando ontem, né, Ana Paula, sobre a questão da educação parental e do profissional, do educador parental, né? E eu fico refletindo, né? Eu acho que a educação parental, ela sempre existiu, né? E se a gente buscar essa raiz da educação parental, mais no passado, ela era uma passagem, né, das mães mais experientes para as mães mais novas. Ela era essa troca. Só que hoje, no mundo que a gente está, a gente não tem tempo para proporcionar essa troca. E aí eu entendo que vem assim como um chamado, né? E aí eu gostaria só para poder deixar aí o gancho para vocês também falarem um pouco dessa questão da construção. A gente recebeu uma carta chamada, né, Qual o Peso da Sua Leveza? E eu vou ler um trechinho dela aqui para a gente poder aprofundar um pouco no que essa mãe traz dentro das coisas que a gente conversou um pouco, tá bom? Sim. Mas eu quero dizer que você, mãe de primeira viagem, filho pequeno, está no início do processo do autoconhecimento. Aquelas mães seguras e leves já surtaram, já se sentiram perdidas. Não saíram da maternidades veganas, eco-friendly, parto natural, filho comendo verdura sem parar, sem se perder. Gosto muito de uma mãe hoje com 4 filhos que conta seu processo para ser o que ela é hoje. Ela não foi assim sempre. Primeiro filho, cesárea. 4º filho, parto natural em casa. Entendeu a pegada? Teve um processo de descoberta. Aprender a abandonar alguns pratinhos, porque sim, alguns vão se quebrar ao longo do caminho e está tudo bem. Lindo. Pois é, mas para chegar nesse passo, nesse pedaço do quebrar os pratinhos, está tudo bem, né? Tem um processo de aceitação de tudo isso, né? Tem o tempo. Tem o tempo e tem essa possibilidade de poder se permitir, né, essa mudança. Porque essa mudança de atitude não é uma das coisas mais simples. Porque a gente... Não é, porque a gente tem que... E é muito difícil ela acontecer sozinha, né, Miriam? Muito. Muito. Porque ela traz muita insegurança. Uma coisa que, de alguma forma, ela me sustentou
a minha vida inteira, ou até um determinado tempo, né? Uma crença que eu sempre tive. De repente eu sou colocada diante de uma criança que tem uma personalidade que eu não sei lidar, por exemplo. Sei lá, tô pegando um exemplo aqui, né? Que não é boazinha. Uma criança que não é boazinha, porque tem criança que é chata, ué. Tem criança que é chata, nasce assim. Ué, tem sim. Tem bebê que é deprimido. Gente, vocês não sabem, tem cada coisa, vocês não têm ideia. E como é que a mamãe que estava esperando o bebezinho lindo faz com... Como é que faz? Né? Porque o sonho Compreende de toda mãe com o tempo. Compreende com o tempo. Busca sua mas leveza, toma como diz. muita cacetada, Ana. Toma muita A cacetada. gente É muito sabe. difícil. Você sabe muito bem, né, Ana Paula? Sim. Eu também sei como é difícil a gente mudar uma atitude, quer dizer, a gente abrir mão de uma expectativa, né, que a gente tem. Em qualquer, sabe, a gente está falando, eu volto a dizer uma coisa que a gente já falou semana passada, eu vou repetir. A gente está falando sempre de mãe, mas eu acho que a gente pode englobar essa postura, essa maternagem para qualquer coisa que a gente faça. Se a gente não faz uma profissão com amor, ou uma cozinha com amor, as coisas não vingam. Sim. Ou cuidar de plantinha com amor, a coisa não vinga. Né? Se a gente não tem uma capacidade de amor no sentido de afeto, né? Se eu não tenho... Então, assim, por exemplo, só rapidinho. Se eu tenho uma expectativa de que eu vou ser uma mãe 10, aí, de repente, eu vejo que eu não sou uma mãe 10, que meu filho chora, que meu bebezinho vomita, ai, o que eu fiz de errado, não sei o que lá, e aí eu começo a me agredir, me cobrar que eu sou uma porcaria, o que eu fiz de errado, ai, eu preciso descobrir, sabe? Aí eu entro numa de que eu sou uma porcaria de mãe, né? Então, o que eu vou poder oferecer para essa criança se eu estou me acusando de ser uma porcaria? Entende? Resumidamente. Eu estou resumindo bem. Isso eu acredito, Miriam, porque a gente se cobra muito a perfeição, né? Como mãe. Ah, eu preciso ser perfeita, eu não posso errar. E a gente não se permite a erros e acertos e recomeçar e reconstruir de novo, né? Muitas vezes a gente se cobra. Eu acho que quando a gente consegue, olha, não é fácil, mas eu vou fazer da melhor forma, eu vou tentar cada dia ser uma mãe melhor, cada dia fazer de uma forma diferente para conseguir fazer, alcançar o objetivo que eu quero, né? Viver um dia depois do outro, acredito que se torna um pouco mais leve. Mas Com certeza. até a gente conseguir tirar isso, essa autocobrança que eu tenho que ser perfeita, que eu não errar, né? O que foi errado, demora tempo. É um processo demorado. Então, né? a intenção que a gente tem, eu acho que a mesma da Nívia, é que esse tempo possa se abreviar um pouco, né? Porque as crianças, elas crescem muito rapidamente. Muito rapidamente. E, de fato, a função da gente como mãe mesmo, estamos falando agora de mãe de filho, não de mãe genérico, é muito grande. E eu acho que é a função mais difícil que existe no mundo. Nós somos responsáveis por outro ser humano. Que é super dependente da gente. Ah, sim. Eu tenho filho de 50 anos, tá? Posso contar. Sim. É filho. É filho. E a preocupação né? A vida inteira é a mesma. É filho a vida inteira. A preocupação é a mesma. Sim, não é a mesma, mas... O que é interessante em tudo isso é que vem de uma cultura, né? A gente vem de uma cultura que se amar é feio, se cuidar é feio. O importante é a gente dar conta e ter que ser perfeito. Eu acho que isso já é da cultura que a gente já vem. Né? Pois é, mas isso aí a gente tem que... E a dificuldade é aceitar ajuda, né? E a dificuldade em aceitar ajuda, porque tem também uma cobrança social de que a mãe tem que dar conta de tudo sozinha, né? Exatamente. E que é feio, né, Lívia? E que é feio você não olhar. É feio você deixar seu filho para ir fazer uma unha. Tem que levar seu filho para fazer uma unha, por exemplo. Como diz a Renata, que é egoísmo, né? É egoísmo. Então, essa cultura do egoísmo, eu acho que ela colocou agora, o egoísmo. Sabe? Ana.
Quando eu encontrei essa parte em mim, de que assim, eu vou ser muito egoísta se eu dormir, se eu me cuidar, se eu pedir para descansar, teve um processo que para mim foi difícil, né? Encontrar que não era só a necessidade de eu estar cansada, mas era a necessidade de poder me sentir um pouco egoísta. E explanar isso era muito difícil para mim, por exemplo. Colocar que essa era a minha necessidade. Por quê? Na verdade, o que eu estava sentindo estava muito maior do que isso. Estava dentro de uma vergonha, sabe? Eu tinha vergonha de dizer que eu estava cansada. E o que a vergonha traz, né? Então, eu acho que vem lá, assim, de uma forma, assim, eu ter que lidar com o processo da vergonha era muito maior do que eu achar que eu estava sendo egoísta. Porque ser egoísta fica até bom. Ai, não, eu não posso ser tão egoísta assim, vou fazer. Mas, na Você está falando que é verdade, muito mais profundo, né, Ana? Que é uma coisa muito mais profundo, profunda. porque daí a gente se encaixa em um padrão da gente tem vergonha de mostrar que é o que a Mas isso é Nívia estava falando, de adquirido. mostrar que a gente precisa de ajuda, de perceber. Exatamente. Por isso que eu coloquei o tema da live lá para gente, que a gente só compreende com o tempo. A gente não pode se encontrar o tempo inteiro achando que tudo isso tem que acontecer de uma vez só. A gente tem que se permitir. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência com a gente, com o nosso processo. A gente vai se encontrar com... Não vai ser no primeiro filho que a gente vai aprender. Vai ser no segundo, no terceiro, no quarto, como a Nívia trouxe. Né? Vai ser lá. De repente, não vai ser no primeiro que você vai realizar, ou de repente... Enfim, tem várias questões, né, dentro disso, mas até a Renata colocando, né, a síndrome da Mulher Maravilha, exatamente. E não é só a gente entender aonde nós estamos, né? Qual é a parte de nós que realmente tá difícil a gente encarar? Qual é a necessidade que a gente precisa suprir? Muitas vezes nós temos vergonha, né? Quantas vezes, né, nos últimos tempos eu falei assim, cara, é a minha vergonha. Eu tenho vergonha de estar errando. Não é só eu me sentir egoísta. Então, mas uma cobrança que você faz. E um peso, né? Porque o que é esse meu erro, principalmente agora que a gente tem um monte de informações, né? E as ciências estão mostrando que tem impacto ainda mais forte do comportamento da mãe na criança. E aí o quanto que esse meu erro vai afetar o meu filho agora e no futuro. Porque a gente também carrega esse peso, né? Esse peso, como se os nossos filhos tivessem que ser criados também num ambiente perfeito, né? E a gente fica buscando essa perfeição e é algo que não existe. Não. Então, quando a gente fica buscando e andando atrás de algo que não existe, não tem assim muita escolha. Eu tenho muita tranquilidade para falar que o resultado é a frustração, porque você está correndo atrás daquilo que não existe. Isso mesmo. Que não existe. E essa E outra coisa, né? E muda. O que é uma mãe perfeita hoje no pensamento sei lá, pode ser que daqui a um ano seja totalmente diferente o que se percebe, o que se entende, né? Então, se a gente for sempre igual a carta fala aqui às vezes, né? Buscando esse reflexo, mirando no outro, sem olhar para dentro de si, você se perde. Porque isso muda a todo instante. Se perde e se bloqueia, né? Cria um bloqueio que a gente não consegue ver lá na frente. A gente não consegue sair daquela inércia, daquele lugar e tu não enxerga novas possibilidades. A gente não enxerga. Enquanto a gente está assim focado nesse ponto, a gente não consegue ver lá na frente. A gente não consegue sair dali. Como se criasse uma bolha e tu fica dentro daquela bolha e dali tu não sai, dali você não consegue até que alguém consiga vir e te dar esse suporte, te dar olhar para você e fazer com que você consiga olhar à volta, consiga olhar lá na frente. Porque esses papéis, né, isso que a gente vê muitas vezes nas redes sociais, é uma coisa que a gente queria muito, né? Quem que não queria?
Quem que não queria, né? Então, essa perfeição, esse modelo de mãe margarina, não sei como a gente pode falar, é algo que nos Mãe margarina é encanta. ótima. Mas não é algo que nos encanta? Você fala assim, uau, eu quero isso. Então, a gente se encanta, o que é encantador, né? Mesmo, mas a gente tem que entender que não é real, né? Sim. É um reflexo de um momento, de um instante. Existem momentos margarina? Existem. Se a gente agora falar aqui, eu tenho certeza que cada uma de nós vai conseguir citar inúmeros momentos margarina. Mas não são só eles, né? Não são só eles. Só que a gente não tira foto na hora que a gente está descabelada, na hora que a gente está chorando, na hora que a gente está lá aos prantos, né? Na hora que você está sem saber o que fazer. Então, a gente não tem isso, né? Então, não aparece isso. E a Você sabe que gente uma acaba coisa criando essa ilusão, né? Desculpa, amiga. Eu fiquei aqui Não, eu me pensando. empolgo, tem que me cortar mesmo. Aqui é assim. Aqui é assim mesmo. Aí, algo que eu pensei agora, né? Parece que você estava contando um pouco do processo. Que eu falei que é isso mesmo, né? Que a época que eu entendi que a minha história, eu não precisava esconder, eu tinha vergonha da minha história, né? E até um certo tempo, porque quem viveu tanta coisa como, né? Só podia ser, enfim. Medo das pessoas não compreenderem muitas vezes o medo de ser compreendida. E aí, com o que você estava falando agora, eu fiquei pensando, eu falei, na verdade, eu acho que travei. Já voltou. Pode falar, pode falar. Voltei. E aí, algo que é muito precioso em tudo isso, que eu aprendi com o tempo, é só a referência que eu gostaria de ser para minha filha. Então, assim, se eu quiser que minha filha seja feliz, aonde está minha felicidade? Se eu quero que minha filha seja vulnerável, travou de novo? Já estava falando. Eu acho que é a referência, acho que a gente precisa buscar muito, assim, qual é a referência que a gente gostaria de apresentar nos nossos filhos, por exemplo, né? A referência sobre... Ai, gente, voltei? A referência que a gente precisa ser, né? Por exemplo, se eu quero que minha filha seja feliz, onde está minha felicidade para eu mostrar para ela o quanto eu sou feliz? Se eu quero que minha filha seja vulnerável e aprenda a ouvir o quanto eu a ouço, o quanto eu ouço o outro. Eu acho que foi isso que eu aprendi e tenho aprendido com o tempo, né? Bonito isso qual é que você está a mãe falando. que eu preciso ser para que meu filho seja aquilo que eu desejo que ele seja. E o que ele, Então, o que ele pode ser, não é só o que a gente deseja que ele seja, e o que ele é, né? Ele poder manifestar a própria personalidade, a própria essência, né? Exatamente. Eu acho que tudo isso gera muito, assim, na referência. Sim. Eu acho que não tem a perfeição. Eu acho que se a gente aprender a olhar na referência da maternidade, né? Então, eu acho que a gente aprende a construir isso. Porque, assim, eu precisei aprender. Quando eu entendi que eu tinha vergonha, por isso que eu era tão brava, e blá, 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 eu era um trovão, né? Eu era um tanque de guerra, eu falo, né? Porque eu queria defender a minha vergonha. Não era a minha família, era a minha vergonha. Então, eu acho que eu fui aprendendo muito com o tempo a entender que eu tinha que tratar a minha vergonha e não a minha maternidade. Então, mas reflete na sua maternidade, tá certo. Uma coisa está ligada na outra. Mas se eu não cuidar de mim, que eu acho que é esse o que nós estamos falando aqui, né? Se a gente não constrói em nós, né, o que nós buscamos realmente, a forma que nós vamos nos amar do jeito que nós somos, como é que nós vamos ensinar os nossos filhos a se amar do jeito que eles são? A gente não vai aprender, a gente vai cobrar, eu cobrava dos meus filhos a minha vergonha. Eles tinham que fazer correto para parar aquele negócio, porque senão aí a minha vergonha de mostrar o meu fracasso.
Então, eu acho que é isso. Perfeito, Eu acho isso é perfeito o que você está falando. Eu acho que essa é uma das grandes chaves da história, sabe? eu A acho que gente é querer isso. que E o quando a filho gente... compense as nossas frustrações. Que eles Verdade. sejam aquilo que a gente quer que eles sejam para a gente não passar vergonha. Isso, bem É isso perfeito. mesmo. É isso. É, Eu acho que para mim foi isso. E a gente aprende com o tempo, né? Então, eu acho que é assim, vai ter o tempo que a gente vai parar para ver isso, né? E aí, como a Nívia trouxe nessa carta que ela leu, qual é o peso da nossa leveza? Qual é o peso? Né? O peso é você se amar, gente. O peso é a gente amar como nós somos, né? Imperfeitas, mas que nós podemos ser felizes dessa forma, né? E nos compreender. Eu acho que é isso. Eu acho que a maior reflexão que a gente pode trazer aqui e escrever de fato essa carta e passar por esse processo, que é isso que a gente aprende no Força de Mamãe, eu acho que é isso que a gente traz, né? Muito ali no processo do Força de Mamãe, mãe, ó, tá tudo certo, né? Vamos lidar com aquilo que você consegue e com o que você dá conta. Não precisa ser mais, né? Só o que você dá conta já é suficiente. Então, vamos lidar com isso, vamos aprender a contar a história que nós queremos contar. Hoje eu conto a história que eu quero contar. Hoje eu entendi que eu gosto de ver tudo na vida muito. Eu sei que às vezes eu ultrapasso os meus limites, mas eu gosto de ver todas as belezas da vida. Eu mudo de rota. Ah, não. Esse negócio da gente poder mudar de rota, né, deveria ser assim, um mantra diário, né? verdade. Devia ser um mantra diário, porque está incomodando, muda de rota. Não está bom assim, muda de rota. Está pegando, muda de rota. Está pegando, eu acho que a gente tem que ser o farol, né? Tem que ser a referência. A nossa essência tem que ser a referência. Essas coisas da essência a gente vive falando, né? E é importante a gente reconhecer qual é a minha natureza, qual é a minha essência, qual é o que serve para mim, o que faz sentido para mim. E Não tem um modelo, não tem uma fórmula. Pode falar. Nívia. a gente trazendo essa leveza pra gente, a gente consegue transmitir para os nossos filhos também isso, né? Exatamente. Com que eles consigam perceber isso e que eles têm essa possibilidade também de, no meu caso, que eu tenho uma filha adulta, né? Eu vejo que ela consegue perceber que se eu tô mais leve, eu consigo transmitir para ela essa leveza e ela também agir de uma forma mais leve. Quando eu já tô de uma forma mais rígida, a cobrança, tensa, eu já transmito isso para ela, né? Então, e aí ela começa a agir da mesma forma. Então, isso acredito que não tem uma fase, todas as fases vão ser uma forma diferente de comportamento e de cobrança, né? Então, é um legado que a gente vai construir para a vida inteira, independente da etapa que o filho estiver. Né? É no dia de... A Nívia quer falar. Bom, Fechado, viu? eu fiquei refletindo aqui, né, o que o tempo ensina, né? E uma das coisas que eu acho assim que foi bem importante na minha história foi me respeitar, né? Que vai muito disso que a gente está falando, né? Então, quando eu acho que uma das coisas que eu gostaria muito, né, que minhas filhas, eu tenho duas filhas, né, uma de 14 e uma de 12. O que eu gostaria muito é que as minhas meninas, elas se respeitassem, né, e respeitassem o outro também, mas se incluísse também nesse processo, né? E como isso foi difícil para mim, ainda é. Ontem foi tão engraçado, ontem eu estava conversando com uma delas, e foi um dia muito cheio para mim, muito tumultuado, assim, né? E aí, meu marido pegou e falou assim, eu falei, seu Preto, por favor, eu vou no supermercado, mas me ajuda aí, coloca aí o que a gente precisa comprar para a gente construir isso junto. Porque às vezes até pensar o que vai comprar no supermercado, às vezes enche a cabeça. Muito. E aí ele pegou e falou assim, Nívia, eu não consegui ontem porque minha cabeça estava muito cheia.
E aí eu comentei com minha filha. Aí a minha filha falou, mãe, beleza, então fala. Beleza, minha cabeça também tá cheia, então a gente vai no supermercado outro dia. Mas eu aprendi tanto com a minha filha, porque naquele momento, o que que eu pensei? Bom, se a cabeça dele tá cheia, eu acho que eu vou no supermercado, porque minha menina ia fazer natação. Eu falei, se eu acho que no intervalo que ela tá aqui fazendo natação, eu vou no supermercado e compro. Ela falou assim, mãe, por quê? Por que que a cabeça do papai pode ficar cheia e ele não pensar nada, e a sua mesmo cheia, você tem que ir no supermercado e ainda pensar sobre isso? Deixa Linda! pra lá. Gente, mas eu achei isso porque naquele momento eu não estava me respeitando, eu precisava de um tempo, nem que seja eu ficar lá aguardando ela, mas eu levei um livro, eu queria dar uma leitura, ler um livro, tá tranquila. Mas quando ele falou isso, eu já estava pensando, não, porque aí eu vou no supermercado, não sei o que. Quando ela me falou isso, eu falei, gente, olha minha filha me ensinando a me respeitar. E eu achei tão bonito. E eu achei- Maravilhoso. e aí, no final, eu agradeci. Falei, filha, porque elas veem as coisas de uma. E eu gosto muito disso, estou aprendendo muito com a minha filha e com essa nova geração, que elas veem a coisa muito preta no branco, sabe? Beleza, mãe, se papai tá com a cabeça cheia, você também tem. Então você responde para ele, beleza, a minha também tá cheia. Vamos no supermercado o dia que a nossa cabeça estiver vazia. Ai, que legal. E a gente não quer, porque Só que isso, para mim, não é tão automático igual é para ela. Né? Eu Exato. fiquei lá pensando, nossa, eu acho que eu vou no supermercado sim, porque não sei o quê. E aí, quando ela falou isso, eu falei, para, Nívia, para com Então, isso. você vê, Olha pra como foi gente seu isso não é dia. automático. Não, A gente não não é, é. né? A gente precisa Não parar, é. pensar, deixa eu me respeitar e não fazer. Eu tenho muito isso também. Eu achei, Muito. eu achei muito aprender a fazer gostoso isso, né? isso, sabe? Muito gostoso, porque Fantástico. é minha filha me ensinando a me respeitar. Olha só que delícia. Tem que aprender a fazer isso, né? Porque nem no automático eu já pensou, não, para não É. faltar função, eu vou ir lá e vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, eu vou conseguir, né? Mas a gente não se perde, não, tu não, no primeiro momento você não pensa, não, tá, se a cabeça dele tá cheia, a minha também tá, então eu também não vou ir, a gente vai outro dia, Ou né? tem outras coisas na geladeira que pode substituir. Não precisa ir A agora. gente tem que aprender isso, meu Deus, a gente tem que aprender isso também. Não, ontem foi uma aula. Então, você Não, vê, é são fantástico. descobertas que a gente pode fazer a todo momento. Todo É. momento a gente pode descobrir coisas. É que a gente não dá valor, a gente não para. A gente é tão bombardeado por coisas grandiosas. Então, já começa assim: ser mãe é um. Como é que é? Como é que é aquela história? Ela ser mãe é padecer no paraíso. Já começa aí, né? É isso que eu tô falando. Mãe, fica aquela coisa. Já é a Sabe, não é nada disso. né? Já é a cultura da gente tem que resolver, né? Que o instinto materno já bateu. Ah, então eu como mãe tenho que resolver, né? Porque na verdade dá para resolver junto, então eu tenho que resolver, eu tenho que ser fantástico isso. Gente, eu acho que a gente já pode deixar o convite aqui para a semana que vem, que vai ser Deixa eu só lindo. falar uma coisa para a Nívia, antes de a gente acabar. Eu acho que você que transmitiu isso para tua filha. Sem dúvida. Sem Bom, dúvida. pode ser. Provavelmente sim. Obrigada. Pode ser. Obrigada. Provavelmente você que Não deve ter olharia transmitido isso. isso para ela. Exatamente. Ela não olharia e não te falaria se você não permitisse. Só de permitir. Você deve ter uma atitude assim, e ela já mas captou isso, e ela te mostrou uma coisa ali. Que filho é muito espelho da gente. É. Né? Obrigada. Pois nada, por nada. bora lá, gente. Eu acho Então que tá foi bom. lindo. Eu acho que nosso café, assim, porque a gente gosta muito desse assunto, aí a gente mata de novo, travou. Já destravou. Pode falar. Foi tão especial, então eu estou recebendo aqui no direct, no meu direct, vários comentários aqui, tá até bonitinho, né? Que live inspiradora, enfim, tô recebendo aqui Passa várias pra coisas. gente Mas, depois pra assim, gente saber. Passa. E aí, eu quero muito agradecer, né? Eu sempre, eu gosto muito de estar em contato. Foi um presente, né? Esse encontro com a Nívia, com esse projeto maravilhoso que ela tem com as mães.
Então, eu acho que a gente vai construir um caminho, uma jornada aí bem bacana, né? De poder realmente a gente construir junto com as outras mães aquilo que a gente tem buscado construir com a gente. Isso Tudo é um mesmo, tempo, isso mesmo, isso tudo mesmo. é um aprendizado, né? A gente vai virando, né? O Força de uma Mãe já mudou várias vezes, porque nenhum é igual. Porque a gente vai descobrindo coisas novas, a gente vai querendo compartilhar coisas que nós vamos aprendendo, como essa live aqui. Então, assim, eu quero muito agradecer vocês, essa parceria que a gente tem, a Miriam, que já está aí comigo no Força há mais de 3 anos já. 3 anos. E a Lu foi um presente o ano passado, né? A Lu sabe o tamanho do presente que ela veio assim me impulsionando, né? O ano passado inteiro, vai! Senão, se eu não fosse, acho que ela saía lá do Paraná e vinha aqui. Eu Paraná vou. não, né? Eu vou. Não, você vai de algum jeito. Não, eu E acho que agradecer sabe a uma Nívia. coisa, Ana? Contar para as pessoas que aqui nossas conversas é interestadual, né? A Nívia de Minas, a Lu no Paraná, você em São Roque e eu estou em São Paulo. Exatamente. É muito legal. A gente isso, é muito assim. legal. A gente é assim, gente. Para nunca. Isso aí. Obrigada. Que a Nívia trouxe, né? E até o convite que a gente está com mães. Como seria interessante se a gente fizesse. Tá dando eco. Acho que você está no computador, Ana? Não? Não sei porque está dando eco. Seria interessante conversar de como trabalho assim, com quem pensa. Agora eu resolvi que eu quero ser mãe para começar esse trabalho com mãe consultando, quando ela pensar, mas agora chegou meu momento de ser mãe, eu quero ser mãe. Muito é isso aí. Eu compreendi, mas não entendi, porque para mim o som tá lá embaixo. Não, para mim não tá dando eco, só o som que tá lá embaixo. Mas eu acho que agora foi. Quando a gente pensa em ser mãe, seria bom que a gente pudesse fazer desde o início da mãe em construção. Grávidas. Desde a gestação até os primeiros passos ali. Conseguiram entender? Consegui. É o sonho da Miriam aqui. É o desejo da nossa querida colega aqui, a Miriam, nossa amiga. É o desejo dela, né? Então, acho que a gente tem uma jornada aí. Viu, Nívia? Fala, Nívia, do livro. Pode, então, uma alegria enorme. É claro que eu não poderia deixar de mostrar aqui o livro, o Diário da Mãe com Construção. Ele é um pouco sobre isso, né? O primeiro capítulo fala o que é a maternidade, o segundo capítulo fala a carta sobre gravidez, o terceiro capítulo, cartas de mães da primeira infância, quarto capítulo, mães de adolescentes, o quinto capítulo, os mães de adultos, e o último capítulo, ele mostra pra gente algumas cartas contando do projeto, a importância de escrever e de compartilhar. Então, aqui nós temos um pouco de cartas, de histórias de várias mães contando os diferentes ciclos. Então, não posso deixar de falar, né, gente? Não pode não. E então, tem link na bio. Perfeito. Então, o link para comprar tá na sua bio, na bio aí do Diário. Tá na bio, sim. Tá, o link. O link tá lá. E o convite aí para mães escreverem também, né? É um convite aberto, né? Exatamente. É um ato, não é fácil, né? A gente não tem o hábito e o incentivo de olhar para a gente mesmo. E é preciso coragem. Muita coragem. Mas como entendendo o ato de coragem e agir com o coração, a gente não tem noção do que isso pode representar. Tanto para
gente, como para aquelas pessoas que também têm acesso ao que a gente quer escrever. A gente não sabe em qual coração a nossa carta vai atingir e vai aquecer, vai acolher. É verdade, é verdade. Gente, Assim como acolhe o Deus toda semana. Lindo. Obrigada, gente. Foi linda essa live. Muito Até semana obrigada. que vem, que eu sei que algumas aí já vão atender agora às 9, já são 5 para as 9. Tá bom? Beijo, Obrigada, gente. Até a viu, semana. menina? Beijinho. Até. Beijinho. Tchau, tchau.